Bom, boa tarde. Eu estou aqui com o Vanderlei Prada, gerente de TI aqui. O Vanderlei já está há 14 anos na empresa e ele não só gerencia essa área importante da empresa, como ele também acompanha todos os processos, todos os negócios nas outras áreas para dar realmente um melhor suporte, um melhor atendimento, a integração com a parte tecnológica da empresa. Vanderlei, primeiramente, obrigado por a gente estar tendo essa conversa, e eu queria que você voltasse um pouquinho ali no tempo e nos falasse do momento que vocês avaliaram, então, fazer a troca da solução de folha de pagamento. E aí entrou, então, a solução da Propolis aí na discussão. O que incomodava, o que tirava o sono aí de vocês, de quem estava aí, principalmente à frente dessa tarefa aí da folha de pagamento? O que eu vou dizer para você, né? Existem algumas etapas para chegar Perfeito. hoje da decisão da troca do sistema pela Propolis, né? No princípio, nós rodávamos a folha de forma interna. Perfeito. Guardávamos, inclusive, dados em nossos servidores, Uhum. que eram, inclusive, máquinas locais. Com o passar do tempo e através de alguns estudos, nós percebemos que chegou o momento de transferir isso para uma rotina automática por uma questão de segurança e uma questão de hardware. Houve a primeira migração. A partir da primeira migração, ocorreu tudo bem. Nós optamos por um sistema um pouco mais robusto. E aí nós contratamos o RM da TOTOS. Utilizamos o RM da TOTOS por volta de uns 2 anos, 3 anos ali no máximo. Surgiu são consequências, né? As coisas vão acontecendo. Então, a partir daquele momento, nós percebemos que era o momento de não processar mais a folha aqui dentro da empresa, com os nossos funcionários, terceirizando isso para a BPO. Por quê? Porque a demanda foi aumentando e os custos também. Então, com a intenção de reduzir custo, reduzir funcionários, nós percebemos que a possibilidade de rodar a folha via BPO seria a mais correta. Isso por volta de 2017, 2018. A partir daí, nós fechamos um contrato com a ProPay e continuamos usando o mesmo sistema, mas rodando de forma externa, tirando essa responsabilidade de configuração de parâmetros, de rodar internamente a folha, de detalhes de atualizações, aquela responsabilidade que nós tínhamos, nós passamos para a terceirizada. E o casamento aconteceu e foi indo, problemas existiram, mas estávamos num casamento, vamos dizer assim, num casamento estável. Certo. No ano de 2024, nós conhecemos o sistema da Propolis através de uma apresentação com o Bira e uma pessoa de comercial que veio também nos apoiar. A partir daquele momento, nós percebemos, o Aqui Atacadista percebeu que esse casamento estável com a ProPay talvez seria melhor por uma tecnologia um pouco mais avançada que vem agregando da Propolis. Hoje o Aqui Atacadista ele está migrando o sistema para integrar por base de dados no sistema da Propolis. Já estamos terminando, inclusive, essa questão da integração. O que percebemos nessa integração? Que, diferente de situações passadas, a integração com a Propolis, talvez pelos profissionais, nos deixou tranquilo até o momento, sem aquela condição de medo. Hoje o pessoal passa um pouco de segurança para seguir com essa integração de dados, tá? Perfeito. Você está destacando, digamos assim,
talvez a experiência e o conhecimento que as pessoas envolvidas têm para fazer esse momento, é isso? Isso foi perceptível aqui, tá? Muito bom. Ficou bem claro aí como foi todo o momento, né? Como foi gestacionado isso, né? Não foi uma coisa Exatamente. que deu um estalo e aconteceu, né? Eu Muito interessante. percebendo, eu percebo que foram etapas, né? Nós tínhamos isso Boa, rodando comentou isso. internamente, foi subindo até chegar num nível que é hora de afinar um pouco melhor através de um sistema que busca uma tecnologia melhor do que nós usamos hoje, né? Uhum. Então, assim, o que te chamou a atenção, né? E aí na etapa ali já de, digamos assim, de apresentação de proposta mesmo, ó, nós vamos trazer isso aqui para vocês para atender estes desafios, estas questões. O que te chamou a atenção ali nesse momento? Que seria uma outra etapa já mais para frente aí nesse processo que vocês começaram. O que chamou a atenção foi a qualidade, vamos dizer assim, do que foi apresentado e do que nós utilizamos na ferramenta hoje. A minha ferramenta atual, ela é contratada por módulo. Através destes módulos, para chegar a ter uma gestão em relatórios como o sistema da Populis, eu teria que adquirir por volta de 21 ou 22 módulos, o que financeiramente seria totalmente inviável para a gente hoje. Um Interessante. custo muito elevado. Uhum. E a Populis, ela traz isso já embargado em toda a ferramenta. Então, eu tenho, além da questão do ponto, nós teremos a folha e, por fim, nós teremos a parte gerencial daquilo, onde você vai conseguir construir seus relatórios. A nossa condição hoje é, preciso mudar algum relatório, eu tenho que pagar por isso. Pela Populis, já vem embargado no sistema. Não há necessidade de Não há fazer necessidade. esse aporte a mais aí. Isso. Te dá mais flexibilidade. Mais flexibilidade. Isso é uma coisa que você enxerga bem, está bem claro isso. E olhando para a solução, tem aí, deve ter, uma pelo menos deve ter, mas se você conseguir falar duas ou mais funcionalidades que você gosta, que você, Vanderlei, viu e... Eu achei interessante ser embargado na própria solução o sistema de ponto. Por quê? Porque ali você já consegue tratar não apenas o ponto, você vai conseguir tratar as férias, hora extra. Hoje não. Hoje eu tenho uma solução que ela é contratada, é uma solução de ponto, que necessariamente ela precisa de uma outra solução no relógio. Para exportar isso ao ponto. Não vem embargado. Então, além do custo de rodar a folha, eu teria um custo mensal, ou eu tenho hoje, né? Um custo mensal de exportar esses dados do relógio para a folha. Mais alguma outra funcionalidade que você destacaria? Eu não gostei muito da parte gerencial, a nível de relatórios, né? Porque hoje são muito básicos os relatórios que nós trabalhamos, né? Então, eu acredito que a parte de RH e departamento pessoal vai ter muitos ganhos nessa parte gerencial, né? E é extremamente necessário para as empresas você ter relatórios daquilo que está rodando atrás da folha, né? E hoje não, hoje nós temos uma coisa muito básica, né, no sistema contratado atual. Falando de uma maneira geral, assim, o atendimento até o momento que a Populis tem dado aí a vocês, vamos pensar até o fechamento do contrato ali, como é que você avalia o nosso atendimento? Do ponto de vista, está sendo bem satisfatório. Como eu disse, percebemos que os profissionais são qualificados, né? Então, nós já temos algumas experiências até um tanto ruins nessas migrações, porque na última implantação era um consultor que mandava para o outro, que deixava para o outro, que aquele entrava em férias, que continuava o seguinte, e a gente não andava. E dessa vez nós percebemos que o processo ele está sendo desenrolado sem aquela necessidade de reuniões, de cobranças o tempo todo.
Então, você percebe o nível de profissional aí. Para a gente finalizar, você recomendaria a nossa solução? Sim, eu recomendaria. Até então, a minha visão de ser uma excelente solução, tá? Recomendaria. Inclusive, se tudo fluir como nós planejamos, as portas sempre estarão abertas para vocês apresentarem o Aqui Atacadista para os demais clientes. Tá?